Olá, amigo! Estou muito feliz por estar com você outra vez. Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Esses são momentos especiais em que nós temos estudado juntos o livro do Apocalipse, em comparação com outros livros incríveis da Bíblia. Seria mais ou menos como se o apóstolo estivesse abrindo a cortina do tempo, e estivéssemos vendo por trás das cenas as coisas que o Senhor Deus quer nos dizer. Quer que saibamos as coisas que em breve devem acontecer. Nós estamos abrindo a palavra de Deus cada vez que estamos juntos. E nós não podemos fazê-lo hoje sem que possamos orar juntos, pedindo que o Espírito de Deus nos acompanhe. Vamos orar agora. Misericordioso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe agora ao abrirmos a Tua palavra, para entendermos as coisas que o Senhor quer que façamos, como quer que vivamos nessa terra nos últimos dias da história. Também quero te pedir que o Senhor abençoe aquela pessoa que está ouvindo agora, seus familiares, as pessoas que rodeiam esta família, esta casa, que em nome de Jesus possam receber de Ti para ofertar para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Você se lembra a última vez que nós estudamos? Nós falamos sobre o milênio bíblico. Falamos sobre a volta de Jesus, o momento em que Jesus Cristo vai voltar. E nesse momento em que ele voltar, ele vai ressuscitar aqueles que foram fiéis, aqueles que morreram acreditando, confiando e praticando as coisas que Jesus pediu que elas fizessem. Também estudamos que depois de 1000 anos vão ressuscitar os ímpios, aqueles que não fizeram caso das coisas a respeito do Senhor. Mas nós também terminamos na semana que passou procurando saber o que Jesus espera de cada um de nós. Você sabia que a Bíblia fala que o Apocalipse traz muitas promessas? São várias promessas que esse livro, cheio de surpresas agradáveis, traz para nós. Por exemplo, todas as promessas são para os vencedores. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Ao você abrir a Bíblia em Apocalipse, você está entendendo que esta é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Por exemplo, que dará o Senhor aos vencedores quando ele vier? Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, 12. Vamos ler juntos. Apocalipse 22, verso 12, diz o seguinte. Você conseguiu abrir? Abra comigo para você ver a sua Bíblia. Diz o seguinte. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não te enche o coração disso? Jesus Cristo sabe exatamente o que passa na sua vida. Entende todas as coisas que você sente. Compreende os teus desejos mais íntimos e o clamor silencioso do teu coração. Ele disse que ele vai voltar para dar a cada um segundo a sua obra. Essa é a primeira promessa que nós temos hoje do nosso estudo. Muitas das promessas do Apocalipse estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, aqui em Apocalipse 1:7, volta um pouquinho, você vai encontrar algo interessante aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Também o capítulo 22, verso 20, de Apocalipse, você vê, a gente vai um pouquinho lá, um pouquinho aqui, tá? Apocalipse 22, verso 20 diz: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nesse dia, no dia da volta de Jesus, acontecerão muitas coisas. Aí em Apocalipse mesmo, no capítulo 11, existe algo interessante sobre a volta de Jesus. Capítulo 11, verso 18. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Interessante isso, né? O Senhor Deus disse que dará vida eterna aos seus fiéis. Também recompensará aquelas pessoas e destruirá aqueles que destroem a terra. Que símbolo de vida eterna será permitido aos vencedores comerem? Você já pensou sobre isso? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Olha o que diz aqui. Volta um pouquinho. Interessante quando a gente busca as informações no livro todo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Diz o seguinte: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida,
que se encontra onde? Se encontra no paraíso de Deus. Você se lembra aonde existia a árvore da vida aqui na terra? Lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que nós iremos nos alimentar dela. Ela está no paraíso de Deus. Não te enche o coração a respeito disso? Vamos atrás de outra promessa. Apesar de ser o Todo-Poderoso, como revela Deus sua compreensão e ternura pelos seus filhos? Ele é todo-poderoso, mas ele também ama. Apocalipse capítulo 1, dê uma olhadinha aí, verso 17, diz: Quando o vi, diz João, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Apocalipse capítulo 2, verso 24 diz, Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. O que você encontrou? O que mais? Que outra carga não porei sobre vós. Meus queridos, a Bíblia diz que não vai haver outra carga sobre nós. Nunca mais o pecado vai se levantar. Não te faz o seu coração encher de alegria? Pensar que você vai viver a eternidade inteira sem jamais pensar em sofrimento? É isso que Deus tem reservado para você. Essa promessa é para você também. É para minha família, é para sua família, são para os nossos vizinhos. Ele diz, eu pus minha mão direita sobre você, dizendo, eu sou o primeiro e sou o último. Outra carga não porei sobre vós. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aonde está escrito isso? Aqui mesmo em Apocalipse 3. Se você der uma olhadinha, Apocalipse 3, verso 10, diz o seguinte, visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Meu querido amigo, você sabe, haverão muitas dificuldades nesse mundo. Cada dia o mundo está mais difícil, mas Jesus provou e prometeu que nenhum de nós, nenhuma pessoa, precisa sofrer sem auxílio. Nenhum de nós precisa passar por essa provação sem a força e sem o poder do Senhor. Ele disse que guardaria você da hora da provação, que vai acontecer no mundo todo. Essas promessas são para você, são para nós, são para o mundo todo, para quem aceitar. Para quem decidir aceitar essas promessas, estas verdades, as coisas que Deus pediu para a sua vida. Agora, há um inimigo que nós devemos vencer. Eu sei que você sabe de quem é que eu estou falando, mas eu gostaria que você, abrindo a Bíblia, pudesse compreender a respeito disso. Quem é esse adversário ao qual devemos vencer? 1 Pedro, volta um pouquinho, antes de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8 e verso 9. Conseguiu achar? 1 Pedro 5, verso 8 e 9, diz o seguinte, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O que mais a Bíblia fala? Resisti-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão cumprindo-se ao redor do mundo entre os vossos irmãos. Queridos, o inimigo, ele é como um leão. Na verdade, ele fica rugindo para encher você de medo. Mas ele não pode tocar em quem pertence ao Senhor. Ele pode lhe causar alguma dor, mas não pode tirar a sua vida eterna. Só que a Bíblia nos diz, resisti-lhe firmes na fé. Como que isso é possível? Você sabe, quando o diabo entrou aqui nesse mundo, ele introduziu no mundo uma conduta a fim de destruir você e a mim. Que tipo de conduta é esta? Você precisa saber a respeito disso. Em 1 João você encontra essa verdade. Abre a sua Bíblia em 1 João 3. Para trás um pouquinho, para frente um pouquinho de Pedro, você encontra 1 João. 1 João capítulo 3, verso 4. Dá uma olhada que coisa interessante. Abriu? Eu faço questão de esperar que você encontre esse texto. 1 João, capítulo 3, verso 4. Leia comigo. Todo aquele que comete pecado, transgride a lei. Pois o pecado é o quê? Transgressão da lei. Essa foi uma das primeiras coisas que Satanás trouxe ao nosso mundo. Uma das primeiras misérias que ele trouxe para nós.
moldando a nossa conduta para que nós não fôssemos salvos. Veja avante aí mesmo em 1 João 3, o verso 10. Diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus, mas nem aquele que não ama seu irmão. Você deve ficar chocado ao pensar que a Bíblia fala em filhos de Deus e filho do diabo. Volta atrás um pouquinho no capítulo 3, verso 9, que explica melhor isso para você. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Meu querido, minha querida, há muitas coisas grandiosas que você precisa compreender a respeito disso. O Senhor Deus tem uma conduta, uma maneira que Ele espera que você e eu vivamos. Algo que Ele deseja que você e eu compreendamos a respeito disso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Há uma outra frase interessante que a Bíblia fala em Isaías, que as pessoas, porque transgridem a lei dele, em Isaías 24. Abra sua Bíblia comigo. Isaías 24, 5 e 6. Volta, isso é no Velho Testamento. Isaías 24. Eu faço questão que você leia esse verso também. Alguma vez você já se perguntou por que é que o mundo está da maneira como está? Cheio de desastres, catástrofes, a moralidade quase que a zero e as pessoas sofrendo muito. A resposta está neste verso de Isaías que você vai ler agora. Eu faço questão que você abra. Se há alguém na sua casa que está aí observando, faça-o ler também. Isaías 24, verso 4, 5 e 6. Eu vou ler com você. Diz o seguinte: a terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcham. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedecem à lei, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que nela habitam se tornam culpados, portanto serão queimados os moradores da terra. Isso não enche você de pavor? E ao mesmo tempo é muito esclarecedor. A razão pela qual o Senhor Deus vai eliminar as pessoas da terra e vai queimar os habitantes da terra é porque transgridem as suas leis, mudam seus estatutos e quebram a aliança eterna. Quem foi que disse isso? Não foi o Senhor Deus? Não é fato para você e eu pensarmos? Não é interessante para que nós possamos parar para observar isso? Queridos, que duas características tem o remanescente fiel, a quem Satanás odeia e persegue? Quando você começa a pensar nisso, você fala, mas Maísa, o que é remanescente? Remanescente é o restante que sobra. Aquele povo que sobrou do povo de Jesus, remanescente, o restante que sobrou. Quais são as características daquele que Satanás odeia? Apocalipse 12, o Apocalipse tem essa resposta. Apocalipse 12, o verso 17, te diz essa verdade tão clara. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então o dragão, você sabe que o dragão é Satanás, irou-se contra a mulher. Quem é essa mulher? Você pensa que é uma mulher como eu e você? Lembra, o Apocalipse, ele tem símbolos, ele foi escrito em símbolos. O dragão, você sabe que é o inimigo, a mulher é a esposa de Jesus, tá bem? Então diz o seguinte, então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem são estes filhos dela? Diz aqui, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Quais são as duas características, então, do remanescente de Deus? São os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Isso é esclarecedor para você? Eu gostaria que você nos escrevesse. Eu gostaria que você entrasse em contato conosco, procurasse mais textos, procurasse saber mais a respeito. Nós estamos à sua disposição para fazer você entender cada uma dessas coisas que acabamos de explicar, que a palavra de Deus acabou de nos dizer. Mas como se obtém a vitória? O que é preciso acontecer para que a vitória aconteça na minha vida e na sua vida? No livro de Apocalipse, capítulo 1, dá uma olhadinha. Eu gosto do livro de Apocalipse. Ele, além de revelador, ele nos faz entender as coisas do céu, também nos enche o coração, para que nós possamos viver esses últimos dias da história da Terra.
Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Quem é esse Jesus? Jesus é esse que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Olha bem, continua vendo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Enche o seu coração de esperança pensar, Jesus não é aquele ser déspota, malvado, que está procurando cada detalhe da sua vida para te machucar. Ele está procurando cada detalhe da sua vida para te salvar, para te mostrar como viver melhor. O que nós devemos fazer para que o Senhor nos lave com seu sangue? O que é necessário para que esse sangue de Jesus faça diferença na nossa vida? Abre a sua Bíblia em Atos 2. Dá uma olhadinha. Vai lá em Atos para que você compreenda. Atos, capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí você deve estar perguntando para mim, Maísa, do que está falando isso? Pedro, junto com os discípulos, estavam pregando a respeito de Jesus e o que Jesus gostaria que as pessoas fizessem. E então Pedro contou e explicou toda a verdade a respeito do céu. Quando Pedro acabou de explicar, as pessoas ficaram com o coração tão cheio, tão impressionadas com a mensagem de Jesus, que elas mesmas perguntaram para Pedro, perguntaram o seguinte: o que devemos fazer? Olha a resposta de Pedro aqui no verso 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que isso diz para você? Como é que você sente isso no seu coração? Jesus quer que você se arrependa. Jesus quer que seu coração se encha. Abre a sua Bíblia em Lucas 13, verso 3. Volta um pouquinho e dá uma olhadinha a sua Bíblia em Lucas 13. Eu faço questão que você leia comigo, porque toda vez que quando você abre a palavra de Deus, você folheia a palavra de Deus e você lê com os seus olhos, o Espírito de Deus grava na sua mente e grava no seu coração. Então leia comigo. Lucas, capítulo 13, verso 3. Olha só o que está escrito aqui. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E essas são palavras de Jesus. Eu vou ler um pouquinho antes para você ver quem é que está falando. Lê o capítulo 13, verso 1 em diante. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam do Galileu, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhes Jesus: pensais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Queridos, é Jesus falando. Jesus estava dizendo que o arrependimento é necessário para a salvação. É preciso que nós possamos parar para pensar qual tem sido a nossa conduta e entender o quanto isso ofende o Deus Santo do céu. Na verdade, nós não fomos chamados nessa terra para viver de acordo com nossa própria vontade, com o nosso próprio prazer, com a nossa própria maneira de pensar. O Senhor Deus tem outra ideia do que seja a vida. E se você parar para pensar, meu amigo, minha amiga, a vontade de Deus para mim e para você é sempre melhor. Atrás de todo não de Deus existe sempre uma bênção. E uma bênção muito grande para transformar a sua vida, para modificar a sua história, para tornar você um vencedor, uma vencedora. Não só no mundo vindouro, mas nessa terra. E aliás, eu preciso te dizer uma coisa. Sem que você se torne vencedor aqui, você jamais será vencedor no céu. Todas as vitórias conquistadas para a eternidade, elas serão conquistadas aqui primeiro, pelo poder de Jesus. Porque você sabe, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor, é força e é poder para você e para mim. Que promessa demonstra que a salvação é gratuita e que é recebida pela fé em Jesus? Abre a sua Bíblia em Apocalipse 22. De novo, nós vamos voltar para Apocalipse. Tá bem? Aliás, você acabou descobrindo que a Bíblia em Apocalipse traz tantas verdades, cheias de predicados excelentes. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Eu vou ler com você. Você encontrou? Encontra então, para que eu possa mostrar para você. Diz o seguinte:
O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Meus queridos, toda a realidade a respeito da bênção de Deus é de graça. Se você parar para pensar, o Senhor Jesus tem mais para você e para mim do que você pode imaginar. E por que eu digo que é de graça? Veja, toda a salvação já estava disponível para todos os seres humanos antes da fundação do mundo. Antes de haver ofensa, já havia o perdão. Antes de haver angústia, que Jesus já tinha se oferecido dizendo, eu me entrego pela raça caída. No dia que Jesus veio morrer na cruz do Calvário, ele veio somente para dizer para você e para mim, aqui está a prova daquilo que eu já te dei. Portanto, você e eu já estamos salvos. Nossa conduta vai provar se nós acreditamos ou não nessa salvação, se nós queremos viver salvos ou não. Portanto, eu quero fazer um convite para você. Quando a Bíblia diz que a salvação é de graça, realmente ela é de graça. Não há nada que consiga pagar o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Mas a nossa conduta tem que mudar. É necessário haver mudança na vida, nas escolhas e fazer aquilo que o reino de Deus pediu que fizéssemos. Veja bem que coisa interessante, como a Bíblia é clara em dizer que é de graça. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos 3. Abra comigo, volta para trás um pouquinho. O livro de Romanos, ele abre uma série de verdades para que você e eu possamos compreender. Romanos capítulo 3, dê uma olhadinha, o verso 24 e o verso 25. Romanos 3, 24 e 25, diz o seguinte. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não te enche o coração? Leia o 25 também. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes conhecidos sob a tolerância de Deus. Que Deus é esse que tolera? Você já percebeu que as menores coisas que nos afligem, nós demoramos tanto a perdoar? Deus não é assim. Ele perdoou antes que a ofensa houvesse acontecido. Agora há uma declaração muito inspirada por Deus que demonstra que o arrependimento e a fé devem ser acompanhados de uma mudança de vida. Você sabia que as pessoas pensam assim, mas se eu amo Jesus, eu não preciso fazer mais nada. Toda a redenção já foi feita na cruz. Você sabia que há uma parte que é sua, na sua própria vida? Abre a sua Bíblia em Atos, o livro de Atos, capítulo 3, verso 19. Atos, olhe bem. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3 e o verso 19, você vai entender que é necessário haver uma mudança de vida. Veja comigo, Atos 3, verso 19. Olhe só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Veja que aqui tem duas palavras juntas. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento, meu querido, minha querida, é quando você entende que aquele pecado, que aquela conduta errada não agrada ao céu. Conversão é quando você, depois de entender, depois de arrependido, você diz, eu mudo de vida, eu mudo completamente de ação, eu agora já não faço mais. E como é possível não fazer mais essas coisas? Só pelo poder de Deus. E o Evangelho de Jesus é poder para a sua vida e para a minha, para nos transformar, para nos fazermos melhores do que somos. Você já parou para pensar que o inimigo é muito poderoso, faz essas coisas horríveis aí fora? Mas você jamais parou para pensar antes que Deus é ainda mais poderoso que o inimigo, muito mais poderoso, porque Ele é capaz de fazer você e eu, com uma vida totalmente santificada e justa, perante a face de Deus, vivermos completamente felizes? Assim é que Deus imagina a vida para você e para mim. Queridos, que promessas demonstram que nosso Senhor quer que os redimidos sejam fiéis? Fiéis, o que é a palavra fiel? No estudo anterior nós vimos que só os fiéis ressuscitarão quando Jesus Cristo voltar. Lembra disso?
Vamos ler em Apocalipse capítulo 2. Novamente, voltando no nosso livro especial, no nosso livro querido, que é a revelação de Jesus. Apocalipse capítulo 2. Enche seu coração e enche o meu. Apocalipse capítulo 2 diz o seguinte, e o verso é o verso 10. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará a alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e o que mais? E dar-te-ei a coroa da vida. Leia o verso 11 também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Lembra do estudo anterior? Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Meu querido, minha querida, essa promessa é para você e é para mim. É para nossa família, é para o mundo inteiro. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode pegar esses textos, você pode telefonar para nós e nós vamos lhe mandar o estudo completo para a sua casa, para o seu endereço. E você poder saber e entender outras verdades mais, para sair falando aos seus vizinhos. Olha, logo mais Jesus vai voltar. Logo mais Ele estará voltando nas nuvens dos céus, e como nós lemos hoje, para recompensar a cada um segundo as suas obras. A maior parte do mundo não entende qual é a vontade de Deus para suas vidas. A maior parte das pessoas não compreendem que atrás de todo não de Deus existe uma bênção. Mas hoje você compreende. Hoje existe mais para a sua história, hoje existe mais para a sua vida. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você para que seu coração se encha de poder de Deus, para que você se ajoelhe na sua casa, enquanto eu vou orar pela sua vida. Eu quero fazer um convite para que nada na sua vida possa ter a marca do inimigo, mas sim a marca de Deus. Para que você pergunte agora para Deus, Senhor, o que eu preciso mudar na minha casa e na minha história? Eu gostaria de orar com você. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, porque sua palavra não nos confunde. Porque nós sabemos com clareza que Jesus Cristo deu a vida para que nós vivêssemos uma vida melhor, tanto aqui nessa terra, quanto uma vida eterna no céu. Eu sei que a Bíblia nos mostra que conduta deve ter aqueles que são os remanescentes fiéis. Nos ajude a estarmos entre este povo. Nos ajude a vivermos de forma como vive o cidadão celestial. Eu te peço que abençoe essa pessoa que está em casa, que a fortaleça pela graça e pelo poder do Senhor Jesus. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Até a próxima. Se você deseja saber mais sobre esse ou outros assuntos relacionados ao Apocalipse e sobre a volta de Jesus, entre em contato conosco e receba um estudo sobre as revelações do Apocalipse. E saiba mais sobre as incríveis profecias deixadas na Bíblia por Jesus e sobre a sua segunda vinda. Nos vemos sábado que vem neste mesmo horário. Que Deus te abençoe. Até lá. Compreendeu ao falar a minha fé, sim, ele ergueu. Mas quem será que comigo vai? O meu nome sabe bem, ele faz.